Olá, boa noite para você. Uma perseguição policial entre Itabirito e Belo Horizonte terminou com a prisão de 2 homens na região da Savassi. Houve troca de tiros. Moradores ficaram assustados com a movimentação que mais parecia cena de filme, em plena Avenida Nossa Senhora do Carmo. A caminhonete desce em alta velocidade a Avenida Nossa Senhora do Carmo. Em seguida passa uma viatura perseguindo o veículo. Toda a abordagem dos PMs a um dos suspeitos é registrada por uma câmera de segurança. Juscelio Henrique Franca tenta fugir a pé, mas é encurralado por policiais. O condutor da caminhonete deu trabalho para ser capturado. Depois de parar o veículo bruscamente, Neymer Silva de Paula fugiu a pé sentido Avenida Cristóvão Colombo. Na esquina com a Rua Paraíba, ele foi abordado por guardas municipais, que só conseguiram detê-lo depois de atirar com uma taser. A dupla que estava na caminhonete clonada chegou a trocar tiros com os militares. O veículo foi perseguido na BR-040 depois de furar os bloqueios das polícias estadual e federal. No veículo, os policiais apreenderam uma pistola .40 com numeração raspada. No bagageiro da caminhonete havia uma mala com maçarico, um cilindro de oxigênio e outro de acetileno e 2 pistolas de chama de alta pressão. Havia também ferramentas normalmente usadas para arrombar cofres e caixas eletrônicos. Quem mora na Nossa Senhora do Carmo ou perto dela conseguiu ouvir todo o barulho dos tiros e da perseguição, o que só aumenta o medo de passar pela avenida. De repente você está passando, você pega uma bala perdida ali, aqui está ficando igual ao Rio de Janeiro, né? A gente não está tendo mais uma segurança. A gente fica preocupado, sim. E a ocorrência vem aumentando a cada dia, né? Eu não sou do caminho de terra de ninguém, então a gente tem que ter cuidado de andar ali. Sancionado pelo prefeito de Uberaba, Paulo Pial, o decreto para o armamento da Guarda Municipal da cidade. Mas a concessão ainda depende de testes e capacitação dos profissionais. Para que as armas cheguem às mãos dos guardas, há um longo caminho. O decreto publicado pela prefeitura é apenas o primeiro passo do processo. Agora o município deve cumprir uma série de exigências previstas pela lei. Os agentes da guarda terão que passar por testes de capacitação e avaliação psicológica, além de cursos teóricos e práticos sobre como manusear uma arma. Treinamento que só pode ser dado por instrutores credenciados na Polícia Federal. Em 2011, o efetivo de cerca de 100 guardas municipais enfrentou um processo semelhante para utilizar a taser, uma arma não letal fabricada nos Estados Unidos que dispara uma corrente elétrica capaz de imobilizar o alvo. A cidade foi a primeira em Minas Gerais a usar o equipamento. Nós já passamos por essa experiência no que se refere à pistola taser. Sabemos que não é um processo simplificado, ele é bastante complexo, né? Mas o primeiro passo está dado. Vamos agora caminhar para o seguinte sem pressa. Nas ruas, a novidade divide opiniões. Eu tenho dúvidas que esse pessoal tenha uma formação para andar armada. Se eles forem altamente preparados para usar a arma nas horas necessárias, eu sou a favor. Uma submetralhadora de uso restrito, munição e carregadores foram apreendidos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Juiz de Fora. Um homem e um adolescente acabaram detidos num ponto que seria usado para a venda de entorpecentes. Uma submetralhadora calibre .40 foi encontrada em um matagal nos fundos de uma casa. Nós recebemos uma denúncia que estaria ocorrendo um tráfico de drogas no bairro Araci. E nesse local nós visualizamos um menor, que já é conhecido no meio policial, que estava em atitude suspeita na escada dessa residência. E mais acima desse escadão havia um maior, que também já tinha sido citado como suspeito de tráfico de drogas. Enquanto os policiais conversavam com o adolescente, o maior foi para dentro do imóvel. Um militar foi até ele e viu que ele estava voltando de um matagal. Foi neste momento que foi feita uma busca neste local, onde foram encontradas a arma, os carregadores e a munição. O armamento é de uso restrito, é uma arma aí de grande potencial de fogo, que é uma submetralhadora .40. E com ela havia também 2 carregadores e 33 munições do calibre. Um bandido furtou um centro espírita em Três Corações, no sul do estado. Durante o crime, o bandido se machucou. Era aniversário de 8 anos do Centro Espírita São Francisco de Assis.
Só que quando o seu Aldemar chegou para abrir o salão, ele percebeu que o muro estava sujo de sangue. Ao olhar para a porta, viu que o local havia sido arrombado. Quando o bandido quebrou o vidro, ele cortou a mão. Ao puxar a cortina, ele deixou uma marca registrada, que era o sangue que ficou escorrendo por todo o local. Achou um ventilador que estava neste local, veio até aqui e pegou um aparelho de DVD. Depois, furtou um aparelho de som. Ele também veio para a sala de reuniões e daqui pegou mais um aparelho de DVD. De acordo com o seu Aldemar, o bandido só não levou mais nenhum produto porque teria ficado assustado com alguma coisa. Ou a voz de alguém que passou a rua, ou quem sabe, algum amigo protetor da casa tinha se apresentado para ele, ou tinha dado algum sinal para que ele realmente se assustasse e saísse correndo. Está preso um rapaz que invadiu uma casa, uma floricultura e uma igreja no intervalo de apenas 24 horas em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ele fazia necessidades e até se alimentava nos locais arrombados. Os armários foram revirados, portas e janelas quebradas e arrombadas. O sacrário, que era pregado na parede, foi levado para uma sala ao lado e arrombado. Os suspeitos beberam leite e fugiram sem levar nada. O padre Geraldo acredita que os suspeitos tenham entrado por este terreno vazio que fica do lado da igreja. Aqui eles teriam escalado e pulado o muro. Já do lado de dentro, eles arrombaram aquela janela. Na sacristia, eles encontraram as chaves que foram usadas para abrir a igreja. No mesmo quarteirão, outro arrombamento. Este depósito da floricultura também é vizinho do terreno vazio que faz divisa com a igreja. O João Carlos acredita que os suspeitos entraram pelo telhado e saíram por esta janela. Segundo a Polícia Militar, 3 arrombamentos foram registrados na região de um dia para o outro. Um suspeito foi preso. O rapaz de 25 anos foi detido pelo dono da casa invadida. Eu fiquei em casa e eu chamei a polícia. E logo que eu segurei ele, os vizinhos ajudou a segurar. Anderson, vizinho de Antônio, reconheceu o suspeito. E ele me entrou nas minhas 2 casas, já é a segunda vez que ele vai lá. Você falou que ele costumava trocar de roupa? Trocar de roupa, as roupas estão aqui, na minha mão. A roupa e o boné dele. Deixou lá em casa. E pegava uma roupa sua? Pegava uma roupa sua. Ele comeu toda a minha comida, ele defecou no meu banheiro, ele ficou na minha casa um tempão. E um casal de namorados foi preso suspeito de arrombar e furtar casas em Pará de Minas, no centro-oeste do estado. Michel mostra aliviado os materiais roubados da casa dele e que foram recuperados pela polícia. O rapaz chegava de uma viagem com a esposa quando encontrou o local arrombado. Primeiramente eu dei falta de um aparelho de som, um aparelho de DVD, as panelas, mantimentos, as coisas que eles não levaram em casa, eles quebraram e reviraram a casa toda. Os produtos foram localizados na casa de Alex Ramon Ribeiro Marques, de 35 anos. Ele e a namorada, Silvia Emily de Melo, de 18, foram presos pela polícia depois que vizinhos desconfiaram dos dois. A suspeita da polícia é que Alex e a namorada têm um envolvimento com vários arrombamentos que aconteceram em Pará de Minas nas últimas semanas. Ele diz que foi o autor dos furtos, né, e praticou esses crimes para pagar, né, a droga que ele devia aos traficantes aí da cidade. Na casa em que eles estavam, foram localizados diversos materiais roubados, entre colchões, eletrodomésticos, botijões de gás e ferramentas. Foram necessárias 3 caminhonetes da PM para transportar os produtos para a delegacia. Enquanto os militares registravam a ocorrência, a PM recebeu informações de que um outro carro estava na casa do Alex, descarregando mais mercadorias roubadas. A polícia foi ao local e confirmou a denúncia. Alisson Wilson Marques, de 27 anos, irmão do Alex, foi preso. Para tentar escapar da polícia, ele chegou a se esconder no telhado da casa. Começou a pingar água e nós notamos a presença dele dentro da caixa d'água. Caixa d'água cheia. Caixa d'água cheia. De acordo com a polícia, os 3 presos já tinham passagens por vários crimes. 4 pessoas vítimas de arrombamentos estiveram na delegacia e reconheceram os materiais encontrados na casa dos suspeitos. 3 homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em BH. Foram apreendidos cerca de 40 quilos de crack vindos do centro-oeste do país.
Segundo a polícia, o material pode resultar em mais de 100 mil pedras para venda em bocas de fumo, principalmente da região do bairro Alto Veracruz. As investigações levaram os policiais a Lesiel Nunes Andrade, de 35 anos. O homem do Mato Grosso do Sul chegou nesta caminhonete com os tabletes da droga à casa de Carlos Eduardo Santos, de 45 anos, no bairro Horto. Ele estava no imóvel junto com Miguel Leite Teixeira, de 46, apontado como chefe da organização criminosa. Os três foram presos em flagrante. Eles tinham um esquema que a droga era comprada no Mato Grosso do Sul e que uma pessoa trazia, e aí então era feita a distribuição para pequenos menores traficantes, né, médios traficantes e pequenos traficantes, e vendido em bocas de fumo. Essas pessoas não tinham boca de fumo dentro da linha de atuação do Departamento Antidrogas, que é de atuar contra os médios e grandes traficantes. Eles abasteciam outros traficantes. Polêmica na Universidade Federal de Viçosa. Um professor, chefe do Departamento de Comunicação, postou numa rede social na internet um comentário polêmico sobre uma notícia falsa que deixou alunos e movimentos estudantis perplexos. A UFV abriu uma sindicância. Joaquim Sucena Lanes postou uma notícia de que um juiz que havia soltado um ladrão teria sido assaltado pelo bandido. No comentário ele diz, abre aspas, tomara que este marginal entre na casa do juiz, estupre a mulher, a filha e outras mulheres da família dele. Nos comentários, as pessoas estavam indignadas e diziam que o professor estava fazendo apologia ao estupro. Em uma das respostas, Joaquim afirma que foi apenas uma reflexão. Nossa produção entrou em contato com o professor, mas ele pediu para que uma advogada respondesse. A entrevista foi por telefone. O caso não existe. O marginal a que ele se referiu, ele não existe. O juiz deste fato não existe. A família deste juiz não existe. É tudo um fake. Então, acho que as pessoas fantasiaram em cima de uma manifestação irônica que ele fez. Em nota, a reitoria da Universidade Federal de Viçosa disse que não considera legítimo exigir pensamento unânime dos membros da comunidade universitária, muito menos impedir que se manifestem na esfera particular sobre qualquer assunto. Mas lamentou manifestações que seguramente não refletem o pensamento da maioria dos seus membros. A reitoria afirmou que depois do protocolo de um ofício de estudantes à direção do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, foi determinada a abertura de uma sindicância para apurar os fatos e para assegurar amplo direito de defesa às partes envolvidas. A suspensão das visitas ao Palácio da Liberdade, em BH, foi discutida hoje na Assembleia Legislativa. A conservação, a gestão e o funcionamento dos prédios públicos que integram o circuito cultural da praça também foram debatidos entre deputados e governo. O secretário de Estado de Cultura disse que o palácio será reaberto no segundo semestre, depois de passar por obras de adequações. Ele justificou a suspensão das visitas, alegando que o espaço não estava preparado para receber um grande número de pessoas e que durante os passeios havia muita desorganização. Os visitantes chegavam lá, tinham que ficar na fila de espera, havia engarrafamento, porque só podem 20 pessoas de cada vez, e havia uma demanda muito grande. Então nós estamos organizando isso. Todos os palácios no mundo são visitas guiadas. Se o governo atual não consegue organizar uma visita guiada, é porque é muito incompetente. Ainda segundo o secretário, a exposição de Marcelo Dantas, que conta a história do palácio e foi retirada no início do ano, será remanejada para uma nova sala. Na época, o artista manifestou indignação pelas redes sociais. Cristiana era gerente do circuito cultural quando a mostra foi montada. O trabalho do senhor Marcelo Dantas foi feito no Palácio da Liberdade sempre seguiu o acompanhamento do IEFA. Em todo momento, desde a concepção até a execução. O Circuito Cultural da Praça da Liberdade foi inaugurado em 2010. Atualmente, são 7 espaços administrados pela iniciativa privada e 3 pelo governo. Com a nova gestão,
O complexo passou a ser gerenciado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, o IEFA, que anunciou novas reformas de prédios. Vão passar por restaurações a Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, o Arquivo Público e o Museu Mineiro, além dos edifícios Rainha da Sucata, Palacete Dantas e Solar Narbona. A gente já está discutindo os novos usos para esses edifícios, nem todos vão ser com parceria público-privada, a maioria vai ser assumida pelo próprio governo, com equipamentos do governo, vinculados a políticas públicas que são estratégias e muito importantes dentro do circuito cultural. Foram cremados hoje os corpos do empresário e do filho dele, mortos no acidente com um helicóptero num distrito de Ouro Preto. Já o corpo do piloto foi enterrado nessa tarde aqui em BH. O professor que ensinou o jovem a pilotar simulou para nossa equipe um voo em condições parecidas com as enfrentadas pelas vítimas na última terça. Os corpos das vítimas foram resgatados pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros 24 horas depois do acidente. Técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos vão investigar as causas da queda da aeronave, que caiu nesta região de Mata Fechada, no distrito de Santa Rita de Ouro Preto. O helicóptero modelo Jet Ranger 206B decolou de Macaé, no Rio de Janeiro, com destino a Nova Lima, na Grande BH, mas entrou numa área de muita nebulosidade, perdeu altitude, bateu em árvores e caiu na Mata do Palmito. Morreram o piloto Felipe Piroli, de 25 anos, o empresário Roberto Queiroz, de 63, e o filho dele, Bruno Queiroz, de 26. A movimentação foi grande nessa manhã no velório do piloto. Amigos lamentaram a morte precoce do rapaz. Muita coisa do que eu sei eu aprendi com ele. Você também é piloto? Sou. A eterna lembrança, né? De um amigo, um parceiro, um altruísta. É um menino bem alegre, né? Bem alegre, pra cima, né? Excelente pessoa, assim, coração bom, prestativo para tudo. Felipe Piroli se formou em Ciências Aeronáuticas em 2013. Atuava como piloto comercial desde os 21 anos. Trabalhava na LBH, empresa de aluguel de helicópteros que pertence a Henrico Benedetti, padrasto do jovem. De acordo com o empresário, o piloto tinha mais de 1000 horas de voo. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas, de acordo com fontes que participam da investigação, há duas hipóteses mais prováveis. Uma é de falha mecânica da aeronave, a outra é de que o piloto tenha perdido a visibilidade por causa do mau tempo na região, que estava sob forte neblina. De acordo com especialistas, o helicóptero modelo Jet Ranger 206 não é equipado para voar por instrumentos e qualquer decisão tem que ser tomada a partir do campo visual. O professor de Engenharia Aeronáutica, Rogério Parra, também é piloto de aviões e helicópteros. Usando um simulador, ele mostra a aproximação de um helicóptero a um terreno aberto, com árvores, montanhas e vales, sob mau tempo. A visibilidade aqui está pouca, não pode. Se tiver um pouquinho mais forte, você entra, como é que você volta? Tem que ver 3 quilômetros na minha frente. Aqui eu não estou vendo quanto, sei lá, uns 500 metros. Nesse ponto, o que você faria? Já tinha que ter voltado. Ou pousava no chão aqui. Se eu tiver alto, eu não estou vendo nada na minha frente. Nada, não estou vendo no chão, não estou vendo nada. Se tiver uma montanha na minha frente aqui, acabou. O Felipe estudou aqui, né? Você foi professor dele. Como era o Felipe como aluno? Muito bom aluno, responsável, uma pessoa muito simpática, agradável. Este tenente do Corpo de Bombeiros é copiloto de uma aeronave completa de resgate. Ele explica que os instrumentos garantem um voo mais seguro quando o tempo está ruim. Nós dispomos de um radar meteorológico que ele faz uma varredura à frente da aeronave, ou seja, na nossa rota, nos mostrando se haverá formação de gelo e se também há descargas atmosféricas, o que nos permite, durante o voo, rever o nosso planejamento e, se for o caso, realizar desvios. Neblina também? Neblina esse equipamento não mostra. A neblina, eu tenho que, de fato, ver o tempo que está à minha frente. O preço do pedágio na MG 050, que corta Divinópolis, vai aumentar na semana que vem. Quem tem que passar pelo local reclama do valor muito alto para uma rodovia de pista simples. O aumento foi autorizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.
A concessionária Nascentes das Gerais, que administra a rodovia, informou que o reajuste será feito para corrigir a defasagem da inflação do valor da tarifa. Na tabela são 9 tipos de veículos. Um caminhão com 6 eixos que sai de Belo Horizonte com destino a São Paulo pela MG 050 passa em 6 postos de pedágio. Com a mudança na tabela, o motorista terá que desembolsar R$ 30,60 a cada parada. No final da viagem, ele vai gastar cerca de R$ 180. É um absurdo, né? Porque a rodovia não é duplicada, né? Além de não ser duplicada, ainda eles cobram o pedágio e não é bem feita a manutenção da rodovia. O carro paga um eixo só, o caminhão é todos que tem. Então, se aumenta 5 centavos, já faz diferença no mês. Uma árvore com risco de cair é o tormento de moradores de uma rua do Prado, em BH. Alguns já pediram várias vezes uma solução à prefeitura, mas até agora, nada. A árvore que está tombada sobre o passeio fica na Rua Platina, ao lado do Clube dos Oficiais da PM. A raiz quebrou parte da calçada. O tronco parece seco e está soltando pedaços. Já os galhos estão dependurados sobre a fiação de telefonia. Cena que chama a atenção de quem passa pelo local. Porque ela está oferecendo risco para um pedestre, até mesmo para um carro ou moto que fica estacionado no passeio. Dona Irene, que mora há 60 anos na casa em frente, disse lembrar de quando a árvore foi plantada. Quando ela era mais nova, dava flor, bonita, tudo, mas depois ela foi envelhecendo e ficou desse jeito, apodreceu. Com medo da árvore cair, a aposentada diz que ela e alguns vizinhos ligaram várias vezes para a prefeitura, mas nada foi resolvido até agora. Primeira vez eles falaram daí um mês, a gente vai ver. Não apareceu. Depois telefonaram daqui 15 dias, não apareceu. Depois a moça dele falou daqui 11 dias, não apareceu. Eu queria que a prefeitura viesse aqui e desse um jeito de cortar essa árvore, é isso. A Regional Oeste informou que a retirada da árvore na Rua Platina está prevista para a próxima semana. Tomara. Confira no mapa a previsão do tempo para esta sexta-feira em Minas. Céu parcialmente nublado no norte. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva. Em algumas regiões, podem ocorrer nevoeiros ao amanhecer. Na capital, mínima de 15 e máxima de 25 graus. A temperatura vai de 13 a 22 em Lambari, de 16 a 24 graus em Iturama. Fica entre 17 e 30 em Araçuaí. E em Monte Azul, mínima de 18 e máxima de 31 graus. A doação de sangue é importante no tratamento de pacientes e em casos que demandam transfusão. Só quem vive essas situações sabe do desespero quando não há estoque disponível nos hemocentros. Ainda mais se o tipo for raro. Nessas horas entra em cena um dos papéis fundamentais das redes sociais, o de compartilhar informações. Foi o que aconteceu com uma paciente daqui de Minas. Uma doadora foi localizada no sul do país para salvar a vida dela. Dos 3 filhos de Dona Ordália, 2 nasceram com anemia falciforme. Sirlene, hoje com 35 anos, e Sabrina, com 26. Elas descobriram a doença ainda na infância. Tem dia que eu deito na cama, eu não durmo, eu falo assim, meu Deus, não tenho sangue, como é que eu vou fazer? Aí eu vou na igreja, o padre anuncia doador de sangue. Eu vou nas garagens, eu vou no Corpo Bombeiro, eu vou no batalhão de choque, né? Onde é que dá para mim, eu levo o nome dessa procurando doador de sangue. A anemia falciforme é uma doença hereditária, né? Uma anemia de carga genética. O diagnóstico é feito pelo teste do pezinho no nascimento da criança. A criança já é encaminhada a um centro de referência com hematologistas. As irmãs vivem um drama diário. Elas dependem de transfusão de sangue pelo menos mensal para evitar consequências sérias, como agravamento da anemia, dor e acidente vascular cerebral. Apenas a mais nova sofreu 3 derrames desde a descoberta da doença. No caso da Sirlene, o tipo de sangue é um pouco mais comum. Portanto, as transfusões acontecem normalmente com mais frequência. Já a Sabrina tem apenas 4 doadores compatíveis cadastrados em todo o estado. Hoje, por exemplo, ela está apenas acompanhando a irmã. Os últimos 2 procedimentos que já deveriam ter sido realizados foram cancelados pela falta desse sangue raro.
Com poucas condições financeiras e o marido também acamado, Dona Ordália já andava meio desanimada. Mas depois de troca de informações entre os hemocentros de Minas e do Paraná, a história de Sabrina foi parar em uma rede social da Prefeitura de Curitiba. Em menos de 2 horas, uma doadora apareceu. Põe na mão de Deus, fala, não, Deus vai me ajudar, que vai aparecer doador de sangue, eu nunca desanimo. Para aumentar ainda mais a felicidade da família e de todos os 7.000 portadores de anemia falciforme no estado, a Hemominas precisa de mais doadores, principalmente de RH negativo. Nos últimos meses teve uma queda de doações, principalmente do sangue negativo, em relação ao ano passado, cerca de 30%, e isso tem um impacto importante no atendimento que a gente faz das urgências e emergências. Por aqui, já tem gente sendo solidária. Oi, gente, colabora aí com a gente que precisa do sangue. Não só para mim também, para o pessoal que está precisando, né? Que o sangue é muito difícil. Que guerreiras essas 3, né? E sempre vale lembrar, para doar sangue é preciso ter entre 16 e 60 anos e boa saúde. Em BH, a Hemominas fica na Alameda Ezequiel Dias, 321. O telefone é 155. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã às 6h45. Boa noite para você. Tchau.